Andrà secondo la parabaderi che di oh rabassore vedere i birita oh rabacanda na babacando doce che ne sono maghen erede bandere con robo anda su deri di brandoro lo shubdo obri da singing da mandeke oh mandeli. Você está se expondo a um ambiente e a uma atmosfera onde aquilo que o diabo fez por anos será mudado em segundos, onde coisas que foram danificadas pelo inimigo, onde toda porta que foi fechada será aberta, onde aquilo que foi danificado será restaurado, e onde Deus estabelecerá a sua vontade e os seus feitos. Não, nada está perdido. Eu estou pronto para fazer uma coisa nova. Eu estou para abrir os rios do deserto e trazer a chuva para a terra seca. Enquanto nos voltamos para o Senhor, enquanto buscamos a sua face, a sua intervenção estará nos assistindo. A sua intervenção estará nesse ambiente, mas a sua intervenção também estará fora desse ambiente. Estará nas casas, estará nos hospitais, estará sobre todos aqueles que necessitam de uma assistência divina. Aleluia! Só levante suas mãos e receba da assistência que você precisa hoje, agora, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dê um grande sorriso aí para quem está do seu lado e diz para ele: que bom que você veio hoje. Aleluia, que grande alegria estarmos reunidos aqui essa noite. Estamos reunidos em um ambiente de intervenção, estamos reunidos em um ambiente de coisas sobrenaturais. Então eleve o nível da sua expectativa, porque você vai sair daqui diferente essa noite. E não só vão haver resultados nesse ambiente, mas resultados fora desse ambiente. Então é uma grande alegria e honra estar ministrando em casa, na minha igreja. E sempre é uma grande responsabilidade também, e um grande compromisso. E eu sei que todas as vezes que estamos reunidos, estamos nos reunindo para coisas sobrenaturais. Como o pastor Band dizia, né, você não veio somente para esquentar um banco, você veio para receber algo da parte de Deus. Então algo da parte de Deus vai vir sobre você, amém? Nós estamos em um tema, né, experimentando o poder, ou experimente o poder. E nós sabemos que existem situações e a nossa vida, ela só pode ser drasticamente afetada se o poder de Deus entrar em cena. E por mais que o inimigo tenha trabalhado e tenha feito coisas, quando o poder de Deus entra em cena, coisas mudam. Coisas mudam de uma forma radical. Quando o poder de Deus entra em cena, aquele que é tímido se torna ousado. Quando o poder de Deus entra em cena, aquele que está doente é curado. Quando o poder de Deus entra em cena, aquele que é pobre se torna rico. Porque o poder de Deus faz aquilo que o homem não pode fazer. Então abre comigo lá em 1 Coríntios 2. Vamos falar sobre isso essa noite, sobre o poder de Deus. 1 Coríntios 2:1 diz assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Diz comigo: demonstração do poder do Espírito. Para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria do homem, mas no
poder de Deus. Quantos sabem aqui que o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo? E que o poder de Deus pode mudar em 5 segundos aquilo que o diabo fez por 5 anos. Que o poder de Deus pode restaurar aquilo que o homem não pôde restaurar, aquilo que o remédio não pôde restaurar, mas o poder de Deus entra em cena e muda todas as coisas. E Paulo está falando da importância de nós termos uma fé não baseada na sabedoria humana, mas uma fé baseada no poder de Deus. Quando o irmão Kenneth Hagin conta uma experiência de quando Jesus apareceu para ele, e naquela visitação sobrenatural, Jesus disse para o irmão Hagin que enquanto ele estava na terra, ele era o poder de Deus. É por isso que as pessoas precisavam chegar até ele para serem afetadas por aquele poder. Mas ele disse, mas hoje, na era da igreja, na dispensação em que eu e você estamos, nós estamos no tempo em que o Espírito Santo está na terra. E ele disse para o irmão Hagin naquela visitação, e o Espírito Santo é o poder de Deus. E esse poder está disponível em qualquer ambiente. Esse poder está disponível em qualquer lugar, para mudar qualquer situação. E ele continua dizendo que existe poder suficiente para levantar qualquer enfermo em qualquer quarto de hospital. Em qualquer adversidade que aquela pessoa se encontre. Mas primeiro, aquelas pessoas precisam saber que aquele poder está presente. E segundo, eles precisam dar ação àquele poder. Por exemplo, existe poder suficiente aqui essa noite para mudar qualquer situação que você entrou aqui hoje. Mas nós temos que ter a consciência, esse poder está presente. E nós devemos dar ação a esse poder. Amém? Ninguém deveria vir para a igreja e voltar da mesma forma. Ninguém deveria vir para a igreja carrancudo e voltar carrancudo, vir doente e voltar doente. Não, nós estamos em um ambiente onde coisas sobrenaturais acontecem. E quando você dá ação a esse poder, você dá ação a uma intervenção divina, onde aquilo que o homem não pode fazer, Deus entra em cena e faz. Amém? Paulo diz, nesse texto, que o poder de Deus, ou que a fé não deveria estar apoiada no homem. Quantos sabem que homens podem falhar com você? Quantos sabem que quem disse, conta comigo hoje, amanhã pode mudar de ideia? Mas ele estava dizendo, conte com o poder de Deus. Conte com essa força imutável, que os tempos mudam, as estações mudam, as coisas podem piorar, mas nós sempre teremos o poder de Deus à nossa disposição. Porque eu lembro quando a gente era diretor, éramos diretores da escola de ministros, teve em uma das ocasiões, todos os anos tem a captação de alunos, inclusive as inscrições estão abertas para todas as nossas escolas, Rema, Escola de Ministros, Escola de Missões. E eu lembro que um dos alunos já tinha feito a matrícula, mas antes das aulas começarem, ele veio falar conosco e disse, eu vou desistir porque uma pessoa que garantiu que iria pagar as minhas mensalidades, disse que não vai conseguir pagar mais. E eu disse, pois agora é que a coisa vai ficar boa para você. Porque você estava confiando muito no que o homem podia fazer por você. Mas seja bem-vindo àquela atmosfera onde você vai ver o poder de Deus prover todas as suas necessidades. Você pode simplesmente desistir e voltar para casa. Ou você pode dizer, eu vou dar lugar a esse poder sobrenatural, que vai provocar todas as intervenções que eu preciso. Irmãos, quantos estão prontos para entrar nesse lugar onde a intervenção de Deus se assiste em todo o tempo? A gente não é nascido de novo, irmãos, somente para vir para a igreja e bater o ponto. A gente é nascido de novo para viver uma vida onde esse poder está nos cercando em todo o tempo. E onde o sobrenatural vai estar sobre nós, em constante manifestação. Lá em João 7, no versículo 37, a versão que eu vou ler é a versão NVI. João 7,37 diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede essa noite?
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Eu quero interligar esse texto ao que está escrito lá em Atos 1:8, que diz: mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, como em Samaria, e até os confins da terra. O que Jesus estava dizendo em João 7, quando você beber da água que eu lhe der, você não somente vai receber o poder, mas você vai ser um transmissor desse poder. Você vai ser aquele que vai carregar esse poder. E esse poder que está em você não somente vai afetar a sua vida, mas ele vai fluir para afetar a vida de outros. E em Atos 1:8, ele está dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Como você sabe, esse poder significa dunamis, significa transformar algo natural em algo sobrenatural. Então, sabe, nós somos portadores de um poder sobrenatural. Nós somos portadores da glória de Deus. Nós somos portadores de um poder que pode reverter qualquer situação impossível. Eu não sei se isso anima você, isso me deixa animado. Porque se eu vivesse num mundo onde a impossibilidade me parasse, a gente nem estaria aqui essa noite. Mas nós estamos no mundo, e o diabo pode ser o Deus desse mundo, mas ele não é o meu Deus, e ele não é o seu Deus. O poder de Deus é como um muro ao seu redor, onde nenhum mal pode penetrar. A gente não está lançado no mundo, irmãos, como batata à própria sorte. Não sei se saio de casa, se eu volto para casa. Não sei se vou ser assaltado hoje ou se não vou ser assaltado. Não sei se uma coisa ruim vai acontecer ou não vai acontecer. Porque quando estamos no mundo, sempre estamos naquela ardente expectativa que algo ruim vai acontecer. E que se tudo está muito bom é porque algo ruim vai acontecer. Eu fui criado assim. Se a gente estava rindo demais, minha mãe já falava: ih, vocês estão rindo muito, alguma coisa de ruim vai acontecer. Sempre estávamos na expectativa da pancada vir de algum lado. Eu não estou dizendo que tudo na vida vai ser um mar de rosas. Eu não estou dizendo que as adversidades não estão aí. Mas eu estou dizendo uma coisa: não importa qual montanha se atravessa no seu caminho, há poder suficiente em você para rasgar essa montanha no meio. Há poder suficiente em você para te tirar de todo o lugar que o diabo tentou te colocar. Diz comigo: o poder de Deus está dentro de mim, está sobre mim. Lá em Lucas 8, no versículo 49, na versão NVI, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele tomou ela pela mão e disse: menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Muitos de vocês conhecem essa passagem e sabem que Jairo havia ido ao encontro de Jesus, ele era o poder de Deus. No meio daquela trajetória, ele se encontra com a mulher do fluxo de sangue, e existe uma parada, uma pausa ali, que atende também à necessidade daquela mulher, uma mulher que há 12 anos sofria de um mal, e um toque no poder, um contato com o poder, sanou aquilo em segundos. No decorrer daquilo, alguém chega e fala: Jairo, ei, não tem mais jeito, sua filha morreu. Acabou, para de incomodar o mestre, acaba com isso. Mas o que Jesus falou para ele? Jairo, creia somente, sua filha será curada. O que Jesus estava dizendo é: não dê atenção à coisa errada, dê atenção ao que o meu poder pode fazer nessa situação. Irmãos, ele não recebeu aqui uma notícia: a filha piorou, olha, a febre aumentou, olha, as taxas estão ruins. Não, a filha morreu.
Naturalmente era impossível. Naturalmente não tinha nada a ser feito. Mas Jesus diz: ei, tire o foco disso. Olhe para mim. Creia somente, porque sua filha será curada. Quando ele chegou diante dessa situação, ele disse: a menina não está morta, apenas dorme. O que ele estava dizendo é: eu vou facilitar a coisa aqui, porque é mais fácil acordar alguém que dorme do que ressuscitar alguém que está morto. Sabe de uma coisa? O poder de Deus quer facilitar as coisas essa noite. E quer dizer, pare de potencializar o que o diabo está fazendo e comece a potencializar aquilo que o meu poder pode fazer nessa situação. Aleluia, coisas estão para mudar. Se pessoas reconhecerem que esse poder está presente e derem ação a esse poder, coisas vão mudar não somente aqui, mas coisas vão mudar na tua casa, coisas vão mudar no teu casamento, coisas vão mudar nos teus filhos, coisas vão mudar no teu corpo. Jesus estava dizendo: não considere a má notícia, mas considere o meu poder curador. Sabe, tem gente que gosta de considerar, potencializar a má notícia. Ai meu Deus, senti uma dor na costela, lá no Google, dor na costela. Aí aparece tudo que não presta referente à dor na costela. Você começa a potencializar o que não deveria ser potencializado. Mas quando nós voltamos nossa atenção para as Escrituras e para o poder de Deus, nós voltamos a nossa atenção para aquele lugar onde o poder de Deus entra em cena e muda qualquer coisa que o diabo tenta levantar. Eu lembro quando eu comecei a ouvir as mensagens do pastor Bud e comecei a ler os livros do irmão Reagan. Tinha uma mulher na minha rua com um câncer terminal. E ela tinha caroços por todo o corpo. Ela tinha o câncer havia se espalhado. Um caroço apareceu no ouvido dela. Ela não conseguia mais ouvir. E eu comecei a ter consciência desse poder. E não somente ter consciência de saber que esse poder está presente, mas começar a dar ação a esse poder. E eu entrei com sangue no olho dentro da casa daquela mulher. Irmãos, esse poder que está dentro de você tem que começar a afetar aqueles que estão ao seu redor. E eu me recordo que entrei, eu devia ter 13 para 14 anos de idade. Eu cheguei para ela e disse: eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas eu sei o que o poder de Deus pode fazer agora. E mesmo que não haja esperança no natural, existe algo sobrenatural que está vindo agora em sua direção. E eu disse: em nome de Jesus, solta ela agora. E a gente escutou, eu, a filha, as duas filhas dela que estavam lá, o marido, um estalo grande, pá! Aquele caroço secou na hora. Ela começou a ouvir imediatamente. Se levantou e disse: eu estou com fome. Foi igual essa, eu não sei porquê, todo mundo que é curado que se levanta já acorda com fome. Dias e dias na cama sem levantar. Aquele câncer destruindo sua vida, contando os seus dias. Todo mundo só olhando para ela e esperando ela morrer. Mas um contato com o poder de Deus muda a sentença, muda o quadro, muda a situação. Eu declaro: qualquer coisa que o diabo tentou carimbar sobre você hoje, vai haver uma intervenção de Deus que vai te assistir e que vai mudar qualquer coisa. E como Jesus disse, este poder está presente. Primeira coisa, tenha consciência que esse poder está presente. Segunda coisa, dê ação a esse poder. Como é que damos ação a esse poder? Através da nossa fé. Crendo que Deus pode mudar qualquer circunstância. Dentro dessa apresentação que eu tive à palavra da fé, eu sempre ouvia o mesmo CD do pastor Bud. E nós morávamos, na zona rural, lá em Caruaru. E meu bisavô, minha avó morava de um lado, meu bisavô e minha bisavó moravam atrás. E eu ia lá ouvir com o meu bisavô, o pastor Bud. E ele disse: rapaz, eu não entendo muito o que esse homem está falando não, mas eu tinha uma dor nas minhas costas que sumiu.
Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, como por exemplo, se você já fez um raio-x, né? Você vai... O pastor Raul é mais inteirado desses assuntos, poderia nos explicar melhor. Mas quando alguém vai fazer um exame, por exemplo, onde a radiação está presente, né? E a pessoa, o enfermeiro ou o médico que está lá fazendo o procedimento, ele coloca você na máquina e ele sai de cena, não é assim? Porque se ele fica muito tempo exposto àquele ambiente, ele vai ser afetado pelos efeitos da radiação. Aquele poder não se sente, aquele poder não é visto, mas se alguém se expõe constantemente àquela atmosfera, ela vai ver no decorrer do tempo os efeitos e o prejuízo que aquilo pode causar para ele. Deixa eu te dizer, você não precisa sentir, você não precisa ver, você só precisa reconhecer. Há um poder presente essa noite, há um poder disponível. E à medida que eu me exponho, que eu me coloco nessa condição, o benefício vai chegar, a saúde vai se manifestar, a intervenção de Deus vai me assistir. Ai, irmão, mas eu não estou sentindo nada. Eu estou seco essa noite como esse chão é seco. Você não precisa sentir, você não precisa ver. Você só precisa saber de uma coisa: está presente. Eu reconheço, Senhor, eu falo com minha boca essa noite. Eu reconheço que está presente. E com a minha boca eu dou ação a esse poder. E esse poder vai trazer, vai mover e vai abrir e manifestar tudo aquilo que precisa ser manifesto. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias. Na Bíblia amplificada, esse texto diz: não se torne uma barreira ao Espírito Santo, não se torne uma barreira ao poder de Deus. Porque você pode estar num ambiente, né, e aquela velha coisa que a gente já ouviu muitas vezes, que você ficar dentro de uma garagem não torna você um carro. Você pode armar sua cama lá, passar 1 mês, 6 meses dentro da garagem, não vai tornar você um carro. Amém? Então somente vir, sentar e voltar e tratar o culto como um bate-ponto. Ah, não, hoje é quando? Ah, hoje eu vou porque é ceia. Não, na ceia eu estou lá, eu bato o meu ponto na ceia. Mas sabe, quando nós estamos cientes, eu estou vindo para um ambiente onde eu estou me expondo ao poder de Deus. E esse poder está disponível para mudar qualquer coisa que seja. Ei, eu quero dizer, você que está me assistindo, esse poder está aí para mudar qualquer coisa que seja. E não importa qual é a atividade maligna que esteja operando, o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Diz comigo: o poder de Deus sempre vai superar o poder do diabo. Esse poder está disponível para provisão sobrenatural. Esse poder está disponível para proteção divina. A gente sempre tem uma rotina, né? Tanto de igreja como de escola, de rema, de sempre chegar tarde em casa. E você, claro, não faz isso de uma forma voluntária muitas vezes, mas é o seu trabalho. E você muitas vezes vai chegar 11, meia-noite, ou talvez até mais, dependendo de como foi sua demanda aquele dia. E a gente sempre tem uma rotina assim. Chegávamos muito tarde em casa, né? A gente, às vezes, 11 horas, às vezes meia-noite. E eu lembro que o vigia, né, que fica na guarita lá do prédio, disse para mim uma vez: vocês não têm medo de chegar a essa hora em casa? E eu disse para ele: não, porque é o Deus que me guarda de meio-dia, é o Deus que me guarda meia-noite. O Deus que me guarda 1 da tarde é o Deus que vai me guardar 1 hora da manhã. O Deus que me guarda na saída é o Deus que me guarda na entrada, é o Deus que me guarda na ida, é o Deus que me guarda na volta. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso de uma forma negligente. Mas a gente não pode estarmos de uma forma submetidos a um espírito de medo e a uma influência maligna onde você nem consegue viver a vida. Você sabia, eu conhecia pessoas que elas tinham o celular de sair na rua e o celular para ficar em casa. Porque já era acostumada ao ladrão levar o celular. Aí passava 8 dias levando o celular fraco. O ladrão não aparecia. No dia que saía com o celular bom, o ladrão aparecia. Sabe o que é isso? Alguém que reconhece que aquele poder maligno está presente. E o seu medo dá ação àquele poder.
Mas quando você reconhece, a proteção divina está presente. E eu dou ação a esse poder. Eu reconheço que os anjos do Senhor são reais. Eu reconheço que a sua presença é real. Eu reconheço que esses anjos estão guardando os meus filhos na escola, no shopping, onde quer que eles estejam. Esse poder sobrenatural é mais real. Você sabia, tem gente que nem pensa em ter filho porque diz, pô, como é que eu vou ter filho para jogar num mundo como esse? Quando você faz isso, você reconhece que mais tem o diabo poder para destruir do que Deus poder para construir. Você reconhece que mais o diabo pode danificar você do que Deus pode te proteger. Por isso, meu filho, lance menino no mundo. Porque Deus é o seu Deus. Deus é o Deus do seu povo. Se havia um poder na antiga aliança que guardava o povo de Deus, se havia uma nuvem que cobria eles de dia, uma coluna de fogo que aquecia eles à noite, se a roupa deles não se desgastava no deserto, se 1000 caíam ao seu lado, 10.000 à sua direita e eles não eram atingidos, em uma aliança baseada no sangue de animais, imagine o poder que está liberado em uma aliança baseada no sangue de Jesus. É uma aliança imutável, é uma aliança que não muda. Mas eu fui despedido do emprego, outro emprego vai abrir se você der acesso a esse poder. Irmãos, mas a doença que eu fui curar está voltando. O Deus que te curou antes vai te curar de novo. Mas quanto mais eu falo, mais parece que está piorando. Não importa, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não veja, eu estou dando ação a esse poder. Porque existe poder suficiente em qualquer quarto de hospital para levantar qualquer doente daquela condição. Aleluia. Eu não acredito nisso. Uma vez falaram com o pastor Bud, eu não acredito nesse negócio de milagre. E ele disse, problema seu, não vai ter nenhum. Mas se você crer, vai fluir para você. Aleluia. Em Atos 6:2, porque irmãos, existe poder para te guardar, existe poder para te curar, existe poder para prover suas necessidades. Mas você sabia que também existe poder para o serviço? Para o serviço na igreja local. Lá em Atos 6:2 diz, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a eles essa tarefa. Homens cheios do Espírito Santo, o que significa isso? Homens cheios de poder. Cheios de poder. Mas meu trabalho é somente limpar. Seja cheio do poder para fazer isso. Porque quando você é cheio do poder, você vai preencher todas as lacunas que precisam ser preenchidas. Cheios do poder para fazer aquilo que divinamente foi confiado a você a ser feito. Porque às vezes as pessoas podem simplesmente colocar o seu foco na coisa errada. E elas acabam desprezando as oportunidades que estão à frente delas para servir com poder. Ou para ser útil naquilo que Deus divinamente te chamou. Nesse período, da escola de ministros, tem muitos alunos que vêm de outras cidades e vêm morar em Campina Grande. E eu lembro de uma aluna em específico em que ela chorava toda a aula. E eu achei estranho aquilo. Eu disse, a pessoa falando sobre, na aula de Tiago Garcia, falando sobre lei, e a menina chorando o tempo inteiro. Eu falei, alguma coisa não está muito certa. E nós chamamos ela, e ela falava que ela estava debaixo quase de uma depressão, com muita saudade da família, porque nunca tinha saído de casa e passava o dia chorando. E eu disse para ela, sabe, você pode passar o ano debaixo disso,
ou você pode se conectar a pessoas que realmente vão ter motivo para chorar. E a gente conectou ela a um dos projetos sociais aqui da igreja, com crianças que sofriam abuso, apanhavam, que passavam fome. E você sabia que aquela lacuna fechou? E ela começou a colocar, em vez de ela canalizar a sua força para ficar sentindo pena de si mesmo. Eu sei que talvez é difícil, principalmente para quem, nesse contexto, nunca saiu de casa, nunca teve uma experiência fora da sua região, fora da sua cidade. Mas ela poderia passar o ano debaixo disso e perder uma das melhores fases de sua vida. Ou ela podia, no meio dessa caminhada, canalizar a sua força para ajudar alguém. E quando ela canalizou sua força para ajudar alguém, aquilo acabou. Estancou. Acabou o chororô, agora era rir o tempo inteiro. Amém? Então talvez em vez de você ficar sentindo pena de si mesmo, esse é o tempo de você se conectar com alguém que realmente está necessitado e precisando do que você carrega. Se conectar à necessidade de outra pessoa. E eu sei que 2023 é um tempo onde muitos aqui serão despertados para o serviço. O serviço dentro da igreja local. Entender que existe um poder disponível para servir. Um poder que emana de você, mas um poder que abençoa você. Você não pode tratar a igreja só como um clube social, mas tratar esse ambiente como um lugar que protege a sua vida, protege a sua família. Há um poder suficiente aqui para guardar os seus. Existe uma diferença entre as famílias que reconhecem esse poder que a igreja local dispõe e aqueles que não reconhecem. Existe uma diferença na vida, na família, na conduta. Ah, irmão, mas alguém me feriu na igreja. Alguém me magoou muito feio lá. Mas sabe, ninguém da igreja pode te ferir tanto como o mundo pode te ferir. Há pessoas aí fora que não se importam com você, que não estão nem aí se você vai entrar vivo ou vai sair morto. Mas aqui há pessoas que se importam com você. Há pessoas que se importam com os seus filhos. Há pessoas que oram por você, que se importam com a sua família. Então eu declaro que esse é um tempo de um despertamento. Que esse é um tempo de dar passos bem dados. E você caminhará debaixo dessa consciência. Que esse poder está disponível não somente para emanar de você, mas para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Aleluia! Existem coisas que podem se tornar um bloqueio ao poder. Primeiro, a ignorância. Quando você se torna ignorante que aquilo está à sua disposição. E a palavra ignorância do original significa escuridão, significa trevas. Dá a ideia de um lugar onde você não consegue se mover. E quem sabe que o diabo é o príncipe das trevas. Então quando você está em ignorância, você está em escuridão. E isso priva você de ter acesso ao poder. Mas quando a iluminação chega, e quando você conhece a verdade, e essa verdade te liberta, nenhum demônio, nenhum plano carnal pode interferir no que Deus está fazendo em sua vida. Uma outra coisa que pode bloquear o poder é não andar em amor. Amém? Você sabe que nós temos 1 Coríntios 12 que fala sobre os dons espirituais, temos 1 Coríntios 13 que fala sobre o amor, depois continua se falando sobre os dons espirituais, e 1 Coríntios 13 não caiu ali por acaso. É o que une, é o cimento que une os tijolos, é a condição, é os trilhos, é como se o poder de Deus fosse uma grande locomotiva e uma vida de amor fosse os trilhos para que essa locomotiva pudesse se mover. Ah não, eu perdoei fulano, mas quando você vê ele dá aquele curto-circuito ainda. Muitas pessoas abrem porta para o poder maligno, simplesmente porque estão com raiz de amargura, porque estão
com rancor de alguma coisa, isso é exposto no seu comportamento, isso é exposto nas postagens, isso é exposto em tudo. Às vezes viajando para alguns lugares e a pessoa que era de uma outra cidade foi para lá, já está lá, sei lá, há um tempo grande, e a pessoa começa a falar, não, porque eu tive um problema com fulano de tal naquela cidade. Não, eu já perdoei, sabe? Mas a pessoa fala com tanta, aquilo é tão vivo ainda, que eu digo, essa pessoa realmente não perdoou como deveria. Porque aquilo chega, a pessoa quase espuma assim, fala. Porque aquilo está lá enraizado de alguma forma. E aquilo se torna um bloqueio para o poder de Deus. Mas eu declaro que você possa ser livre de qualquer tipo de raiz de amargura. Livre de qualquer tipo de sentimento, porque não foi tratado como deveria, porque não te consideraram como deveria. Simplesmente permaneça com os seus olhos fixos em Jesus, entendendo que Ele é o autor e consumador da sua fé, e que você não pode entrar em um tipo de falta de perdão ao ponto daquilo se tornar um bloqueio para o poder de Deus. Mas se torne livre para viver aquilo que Deus divinamente tem para a sua vida. Livre para andar nesse poder sobrenatural. Amém? Aleluia. E existem coisas que podem ativar o poder. Uma das coisas que ativa o poder é quando você dá crédito ao que Deus fala. Amém? Eu fico pensando sobre Caleb, que com 85 anos entrou na terra prometida. E quando toda uma geração morreu no deserto, porque simplesmente deram crédito à voz errada. Mas quando você dá crédito ao que Deus fala, o poder e a sua manifestação entram em cena. E eu quero falar uma coisa, houve um tempo que eu estava orando com Simon e a Adriana, no centro de oração, e eu me lembrei da passagem de Joel, que fala que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, que os jovens teriam visões, que os velhos sonhariam sonhos, que sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito. Aqui ele estava falando sobre visitações e manifestações do sobrenatural nos últimos dias. Existe um relatório bíblico para os últimos dias que o ímpio viverá, mas existe um relatório bíblico para os últimos dias que a igreja viverá. E qual é o relatório bíblico que está dito para os últimos dias que a igreja viverá? É que será derramado do Espírito sobre toda a carne. Que os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ei, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Você não vai ter filhos para ir buscar no bar de madrugada. Você não vai ter filhos para enfiar no centro de reabilitação. Você não vai ter filhos desviados, revoltados. Não, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Não está falando sobre uma visão, um planejamento para o futuro. Está falando de visitações divinamente agendadas. De onde essa geração terá uma capacidade sobrenatural de ver no mundo espiritual. E de entrar naquelas coisas do Espírito e se tornar familiarizado com elas. Não é se tornar familiarizado com todas as ferramentas somente do Instagram, do Facebook, TikTok, ou seja o que for. Mas é se tornar familiarizada com as coisas espirituais. E os vossos velhos terão sonhos. E sabe, nessa reunião em específico, Deus falou tão fortemente conosco que existe um avivamento que está acontecendo na terceira idade. Não só é algo sobre os jovens, é algo na terceira idade. Pessoas para lá dos 60, 65, 70, mas que vão ter uma força gigantesca para cumprir o plano e o propósito de Deus nesses últimos dias. O seu fim, irmãos, não vai ser com o mal de Alzheimer, esquecendo das coisas, definhando em uma UTI. Não, o seu fim vai ser cumprindo o plano e o propósito de Deus na terra. O seu fim vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, como Caleb com 85 anos entrou naquela terra e disse, eu vou lutar com esses gigantes. Ah não, o diabo já tem um retrato.
Ele está pegando a parte dele, pega a sua parte. Deus tem um plano para você nesses últimos dias. Você pode se encaixar nele, ou você pode sair dele. Amém? Aleluia. Brancanonde rebranse ton grendegere brancho. Rombo sondere kendere brand. Semdrom brandindere ve. Stemdere stondere brandestenkrom branda nangandonde nia. Oh, não estonde. Não, o teu fim não será como o mundo diz. O teu fim não será como familiares disseram. Mas o teu fim está destinado e colocado sobre a minha palavra. Há um poder sobrenatural que está abrindo os caminhos, que está firmando os teus passos e que está te fazendo entrar em tudo o que divinamente você foi criado para estar. Não importa quanto atraso houve, não importa o que não aconteceu, tudo o que eu falei está de pé, tudo o que eu te disse está para se cumprir. Não importa quantos anos você perdeu com a coisa errada, eu estou aqui para fazer uma coisa nova. E será diferente de tudo que você já viveu. Ah, mas foi tão bom que eu vivi lá em 1980, foi uma benção. Não, os melhores dias da sua vida não estão atrás. Os melhores dias da sua vida estão à frente. A melhor fase na família, a melhor fase no chamado, a melhor fase dentro do plano de Deus. Aleluia! Não vai aposentar, não. É hora de ser mais veloz do que foi em qualquer outra fase. Eu vou encerrar com isso porque eu tenho uma inclinação para orar por cura. Em Romanos 8:9 diz: entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Uma outra passagem, 1 Coríntios 12:7 diz: a cada um porém, é outra passagem aqui, Romanos 4:19, diz assim: sem enfraquecer na fé. Romanos 4:19 na versão NVI. Sem enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava com 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe o que Abraão fez aqui? Construiu a garagem sem ter o carro. Sabe o que ele fez aqui? Reservou o lugar da geladeira sem ter nada lá. E ele simplesmente foi fortalecido na sua fé, dando glória a Deus. Ele simplesmente deu ação àquele poder. E ele se comportou como se já fosse. Ele não se comportou como alguém que se vitimizou. Não, ele se fortaleceu na fé. Eu sei que existem coisas que nós vamos ter que unir o natural ao sobrenatural. Mas existem situações que tudo que você podia fazer no natural já foi feito. E só uma intervenção do sobrenatural entrando em cena para mudar os quadros. Pois eu te digo, se você está vivendo algo nessa esfera, em qualquer área de sua vida, seja física, financeira, familiar, se empolgue. Ah, irmão, só o sobrenatural. Pois fique empolgado, porque o sobrenatural nunca falha. O poder de Deus nunca falha. Não importa se passou os anos, as épocas, Deus é poderoso para cumprir o que Ele disse que iria cumprir.
E eu sei que Deus está reavivando as promessas, reavivando coisas que estavam paradas, mas que estão sendo agitadas essa noite novamente. E Deus está dizendo: eu estou levantando a sua cabeça diante dos inimigos que te cercam, e você verá a minha glória e a minha manifestação em um nível diferenciado. As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre nós, diz comigo, sobre mim brilhará a glória do Senhor. Fica de pé. Eu quero que você diga assim comigo: eu creio no poder de Deus. Eu reconheço que Ele está presente agora. Eu dou ação a esse poder. Aleluia, coisas estão mudando agora. Do alto da cabeça à planta do pé. E eu percebo uma unção forte para a cura essa noite. Na verdade, Deus tem tratado comigo sobre se voltar para o ministério de cura com mais força. Porque, irmãos, eu estou revoltado com doença. Eu estou revoltado com enfermidade. Ninguém foi criado para definhar em cima de uma cama até morrer. Você foi criado para viver o plano e a vontade de Deus aqui na terra. E não importa que circunstância você está vivendo, a bênção do Senhor está sobre você. Não importa o quão impossível pareça, Deus está entrando em cena agora. Então, se você tem algum sintoma de enfermidade no seu corpo, vem aqui rápido. E algo vai ser liberado sobre você. E você vai ser curado hoje. Hoje. Agora. Aleluia.